para mais uma aula do 6º ano. Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de estudos amazônicos do 6º ano. Na aula de hoje, nós estamos iniciando a apostila O Espaço Amazônico, Questões Sociais e Ambientais. E aí dividiremos as nossas aulas, tá, por parte. Bom, nessa primeira parte, crianças, a gente vai entender primeiramente que a Amazônia, tá, ela é um espaço da riqueza e da pobreza. Vamos compreender então o porquê disso, tá? Crianças, como nós já falamos, a Amazônia ela é uma das regiões mais complexas do mundo, que não se resume apenas na biodiversidade, mas ela está também relacionada aos povos e culturas, os aspectos sociais, a cultura da Amazônia. Ela não é apenas a bacia hidrográfica do rio Amazonas, como nós já conhecemos, tá? Ou não é apenas a floresta equatorial da floresta amazônica, mas ela é também a presença de uma sociedade que ela se difere pela unidade de sua cultura. Contudo, crianças, em face das contradições, tá, que existem pelo movimento da capital na região amazônica, ou até mesmo no contexto da acumulação do capital, tá, a gente então observa, a questão da pobreza, tá, do empobrecimento da população em meio às riquezas naturais, tá, da região, destacando-se a chamada questão social. Na Amazônia, meus filhos, a população ela possui níveis de pobreza elevada e a qualidade de vida muito baixa, tá? Sobre essa questão social. O que vem então a contribuir também para o empobrecimento da região é a extração predominante das riquezas, tá? Das riquezas naturais que a gente possui. Isso reflete diretamente na reprodução da pobreza econômica, na exclusão social e na degradação ambiental, tá? Onde tem sido cenário não só no meio rural, mas também nas cidades. E a gente observa isso atualmente, certo? A extração e a exploração insustentável dos recursos naturais tem priorizado, então, a questão do lucro imediato. E sem considerar as culturas locais e dinâmicas naturais que regem o nosso ecossistema. E aí, nessas imagens que eu coloquei pra gente, a gente observa as imagens de cima, que é a nossa questão cultural, a nossa riqueza, tá? A nossa cultura. Ao lado nós temos o boi-bumbá, à sua esquerda. E o outro nós temos o mestre Pinduca, tá? Que produz, então, o teor artístico paraense, que é o carimbó, tá? Abaixo a gente então vai diferenciar dois espaços. O primeiro é o bairro do Guamá, que é o bairro mais populoso que nós temos de Belém. E ao lado nós temos o bairro do Reduto, que é o mais conhecido como a Doca. Né? A gente observa aí a questão do Boulevard, né? O Shopping Boulevard, localizado então no centro de Belém. Então a gente entende esses dois espaços, tá? Um lado é o bairro onde é construído muitas questões da pobreza, tá? As questões sociais, essas questões que é relacionado também à parte econômica, e ao lado nós estamos relacionados a um dos bairros mais ricos que nós temos em Belém, que é o bairro do Reduto, certo? Bom, indo aqui para o próximo slide, então a gente vai entender os recursos naturais da Amazônia, tá bom? E aí, olha só, a gente entende, crianças, que o quê? As estimativas que se situam, tá? Que situam a região como a maior reserva da madeira tropical do mundo, a gente entende que o quê? Esses recursos naturais, que além da madeira, ela inclui quem? Tá? Os estoques de borracha, a castanha, o peixe, né? Os peixes, os diversos tipos de peixes, os minérios, por exemplo. Então, esse conjunto, ele representa, tá? Uma abundante fonte de recurso natural. A região aqui na Amazônia, ela abriga também grande riqueza cultural, e aí nós já falamos isso, né, a parte da música, da cultura mesmo, incluindo então o conhecimento tradicional sobre os usos e forma de explorar esses recursos naturais, sem esgotá-lo, nem destruir o habitat natural. Toda essa grandeza, ela não esconde a fragilidade do ecossistema local, tá?
A floresta, ela vive, gente, a partir do seu próprio material orgânico. Isso nós já falamos em sala de aula, certo? E o seu delicado equilíbrio e quaisquer interferência. Os danos que o homem causa, gente, são irreversíveis, certo? Nessas imagens que eu coloquei para vocês, eu coloquei a floresta amazônica em si, né? O rio Amazonas, a extração da borracha. Nós temos, então, os próprios agricultores, né? Fazendo a extração dos recursos naturais. E nós temos, então, nossos frutos, né? Que são diversos aqui na Amazônia. Gente, a Amazônia, além de ser a detentora de uma grande biodiversidade, seu subsolo detém importantes estoques dos recursos minerais. Os estudos mostram que a região amazônica ela é detentora de grandes estoques de ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, entre diversos outros, né, até de urânio e diamante, diversos minérios que nós temos na Amazônia. E aí essa riqueza mineral da Amazônia, ela está atrelada também à falta, de políticas públicas brasileiras e latino-americanas. Por quê? Porque ela impõe, gente, à região uma dinâmica de ocupação exógena, focada, e aí exógena a gente sabe que é a parte externa, tá bom? Então essa produção, ela não é para o nosso Brasil, ela não é para a nossa Amazônia, ela é principalmente para o exterior, certo? E é focada em interesses desenvolvimentistas e mercadobiológicos, sem respeito ao equilíbrio ecológico. Então a gente observa aí essa questão, né, dos interesses econômicos. Além do mais, gente, a gente tem a Amazônia como importância floresta, como importante, né, a questão da importância da floresta. A gente já falou que a floresta amazônica ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta, E aí a gente vai falar então da questão do desmatamento, certo? Que é o que a gente mais ouve falar nesse século XXI, tá bom? A floresta amazônica, ela representa 1/3 dessas florestas, como nós já falamos, e desempenha um papel imprescindível na manutenção dos serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade de vida do solo, dos estoques da água doce e proteger a nossa biodiversidade. E aí esses processos como a evaporação, que nós já falamos também em sala de aula, e a transpiração da florestas, que é a evapotranspiração, também ajuda a manter o equilíbrio climático, fundamental para as atividades econômicas e até mesmo a agricultura. A região amazônica ela tem um papel, gente, preponderante no uso múltiplo dos recursos hídricos. Aí a gente refere, então, na água potável, da navegabilidade, ou seja, da questão navegável dos portos, né, da questão dos navios, dos barcos, das lanchas. E aí também a gente até aproveita a questão hídrica para mesmo da instalação das hidrelétricas, né? E aí a região amazônica, ela concentra cerca de 20% da água doce do planeta, A manutenção dessas florestas, da floresta em si, ela evita, então, gente, erosões, o assoreamento, que a gente vai falar daqui a pouco, entre outros. Bom, e aí a gente então observa essa imagem, né, as imagens do desmatamento, por que então que acontece, né? Então nós já falamos que o desmatamento, ele não é uma prática atual, certo? E esse bioma amazônico, gente, ele ocupa cerca de quase 50% do território todo brasileiro, E é um dos contribuintes, né, o que contribuiu para que começasse então o desmatamento foi a construção da rodovia transamazônica no período da década de 70, E aí ao longo desses anos para cá, essa prática ela apresentou períodos de declínio e de aumento, cujas as causas são comuns do período bem comum com as consequências, né, que tem gerado inúmeros debates entre os governos federal, diversas instituições e ambientalistas. E aí a gente sabe então que o bioma amazônico ele exerce influência no equilíbrio ambiental do mundo todo, E lembrando que gente? A Amazônia ela não é o pulmão do mundo, bom? Quem é o pulmão do mundo são as águas, apenas para a questão de lembrar vocês. Então a gente observa nessa imagem a questão do desmatamento, gente? Então a gente tem perda do habitat dos animais, perda do habitat das comunidades tradicionais, e aí eu incluo os índios, os ribeirinhos. Então
há toda uma consequência. Além do mais, nós temos o aumento do efeito estufa, porque é ocasionado por esses gases poluentes da atmosfera, e é uma consequência não só para os animais, como para nós mesmos, seres humanos, certo? E aí, então, a gente tem a questão do assoreamento, tá? Então, aí na apostila de vocês vão entender essa palavra assoreamento na Amazônia, tá? Então, tia, o que é o assoreamento? O assoreamento, gente, ele é o acúmulo de sedimentos, e aí eu incluo areia, terras, rochas, lixos e outros materiais levados até o leito dos cursos de água, tá? Ou seja, dos rios, pela ação da chuva, do vento ou até mesmo do ser humano. E aí esse assoreamento, ele se trata de um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana. Em alguns casos, gente, esses rios, eles podem até deixar de existir em decorrência desse fenômeno. E aí a retirada, vocês observam então nessa imagem, a retirada da mata ciliar. Então observem o esquema de cima, o antes com a mata ciliar e o depois sem a mata ciliar, tá? Então, com a retirada dessa mata ciliar das margens dos rios, é uma das principais causas da intensificação do assoreamento, tá? Então, quando a gente retira essa mata ciliar, quando a gente retira a cobertura vegetal, o solo e as rochas que estão nas margens são carregados com facilidades, né, para o fundo dos rios. E aí, esse fenômeno, gente, de derrubada, né, de desborracamento, né, é contínuo em decorrência dessas chuvas, né, e vai se intensificando. Então a gente observa na imagem de cima com a mata ciliar e na imagem de baixo, sem essa proteção dos rios, já esse acúmulo de sedimentos, tá bom? E aí a imagem da sua direita, a gente tem esse processo de assoreamento. Lembrando, o assoreamento ele é natural. Contudo, com a intensificação, né, da interferência humana, isso vai ser um problema para os rios. Tá bom, meus filhos? Então, essa é a nossa parte número 1 da aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E leiam a apostila para maiores esclarecimentos. Até mais. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais.